Um certo dia ele chegou lá e meu pai estava sentado embaixo de uma árvore. Tinha uma árvore na frente da casa onde a gente morava, onde eles moravam de aluguel, né, no caso. E Desolado. meu pai estava desolado, sem estrutura, sentado embaixo dessa árvore, sem saber o que fazer. Aí o Saruê chegou, falou: "Uai, Manel", meu pai, o nome do meu pai, né, Manuel. Aí, "Uai, Manel, o que está acontecendo?" Aí meu pai explicou a situação para ele, né, que não tinha de onde tirar. Aí o Saruê falou, né, "Não, você não é homem disso não, todo mundo te conhece na cidade aqui, você vai abrir um comércio aí, você vai arrumar a sua vida. Não é assim que as coisas funcionam, não." Sarué pegou uma Kombi que ele tinha na época, pegou o meu pai, levou até um supermercado, encheu essa Kombi de coisas e foi, mas meu pai montou um comércio lá onde meu pai morava. Que pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Até hoje a gente deve muito a ele devido a isso. Aí meu pai começou esse comércio, né? E aí começou digamos assim, melhorar a vida novamente, né? Pelo menos ter uma dignidade. Que pessoa maravilhosa, Darlan. Darlan, ao mesmo tempo, no hospital, família com dificuldades, etc., aconteceram algumas tragédias na sua Sim, sim. vida, dentro da sua casa, né? Sim, sim. Conta pra gente. Então, no meio nesse meio termo aí que meu pai estava nessa situação, conseguiu novamente aquela dignidade, conseguiu novamente Se alcançar levantar. se levantar, estava conseguindo equilibrar novamente a vida, conseguiu novamente um carro, uma coisa, né? Sustentar a família, aquelas coisas do tipo. E enquanto isso, o meu irmão estava ajudando, né? Esse meu irmão que era o único que trabalhava. Ele estava ajudando em tudo, né? Financeiramente falando, ajudando. E ele se viu na necessidade de. Aí nesse meio termo, o meu outro irmão também começou se alistou e foi chamado para ir para o quartel. Né? Então ele estava trabalhando também. Juntou esses dois irmãos meus, falaram: não, a gente precisa ter o nosso próprio espaço. E então eles compraram um terreno lá próximo da onde meu pai já tinha esse. Compraram um terreno, construíram uma loja e lá colocaram meu pai. E Que esse meu irmão ele ótimo. já tinha construído uma outra casa também, que na época ele começou a trabalhar, ele comprou um terreno, construiu uma casa onde a minha avó morava. Aí nesse meio termo a minha avó saiu dessa casa, ele levou a minha mãe e meus irmãos para lá e, portanto, aí ele já tinha construído dois imóveis, né? Dois Dois imóveis. imóveis. A casa onde minha mãe mora até hoje e o comércio que ele construiu para o meu pai. Aí o meu pai começou a tocar o próprio comércio no próprio local No dele, próprio terreno exatamente, no dele. próprio terreno dele. Aí as coisas foram melhorando cada vez mais. Mas aí nesse meio termo, o meu irmão teve um problema na cabeça, né? Um problema de foi um coágulo, né? Eles falam que foi um coágulo. Um pus que Nossa. cresceu. Ele sentiu uma dor de cabeça o tempo inteiro, dor de ouvido, na verdade. E essa dor de ouvido ele sempre achava que era uma coisa boba, tomava um remédio, colocava um algodão, né? E ia passando. Mas na verdade aquilo estava acumulando dentro do cérebro dele, né? E Não tratava, não ia ao não tratava, médico. tomava um algodãozinho, achava que era normal aquilo ali. Assim como muita gente ainda faz, né? É, muitas pessoas ainda E se muita gente automedicam. ainda faz. Aí ele pegou e certo dia ele passou mal lá e foi internado, né, às pressas, foi para o hospital de base. Ele tinha 24 anos na época. Foi para o hospital de base, o mesmo hospital no qual eu estava me Que tratando. você estava É, internado. mas de lá ele nunca voltou, né? Voltou já direto nos deixou. Ele faleceu lá. Fizeram uma cirurgia, né? Retiraram o coágulo, mas ele teve uma morte cerebral, né? Nesse meio Nossa. tempo. Darlan, e nesse ínterim também, eu soube que o seu pai também acabou falecendo, Foi, né? foi. Aí, 10 anos depois do meu irmão, aí veio. De novo, né? Depois que meu irmão faleceu, veio aquela questão de nós fomos novamente no fundo do poço, né? Porque não foi fácil, assim, não é fácil nessas coisas. Muito É difícil, muito porque era um difícil, arrimo de família, ele exatamente. era E ele era o tudo. provedor, Ele era ele era tudo. tudo.
E, enfim, aí meu pai também, em 2007, ele veio a diagnosticar um problema, um tumor que ele tinha no intestino, né? E ele faleceu em 2007 também. Darlan, do hospital alta, realmente alta, você teve Aos 20, aos 20 20 anos. anos. Totalmente curado. Totalmente. Totalmente curado. Inclusive os médicos falam, na época que eles me deram alta de vez, eles falaram, olha, se passar 5 anos após essa alta, você não tiver mais nenhum sintoma, você é mais sadio do que os sadios. Nossa, Eles Darlan, falam isso, né? que maravilha. E eu fico assim, encantada com a sua história, porque você nasceu de novo, Sim, é sem uma dúvida. pessoa que é de uma bondade fora do comum, não é revoltado. Não, de forma Ainda alguma. agora, a gente vivendo todo esse período de pandemia, de reclamações, etc. O que você tem a dizer para essas pessoas, Davi? Eu acho assim que as coisas são tão difíceis, né? Basta você ir no hospital e você ver como as coisas são, né? Que nós não somos nada, na verdade. E muita gente aí, a gente reclama de tudo, né? Por poucas coisas as pessoas estão Estão reclamando, reclamando. né? Então, assim, conheça as histórias primeiro, para depois você reclamar da sua, né? Assim, às vezes as pessoas não passam por nada e tá aí reclamando. Ai, quebrei uma unha. Ai, não sei o quê. Ai, tô sem dinheiro hoje. Ai, não sei o quê. Gente, o Darlan hoje é um professor de matemática muito, muito voltado e dedicado à sua turma. Eu já vi, sei de algumas coisas que você fez com os seus alunos, ouve, ele é professor de uma É uma de rede uma pública. região da rede pública e de uma região assim bastante perigosa, gente. E dada a região onde ele atua, é claro que os alunos são iguais, né? Problemáticos, muitos alunos problemáticos, etc. Eles têm uma confiança nesse professor fora do comum, procuram ele para ouvi-lo, ele conversa, ele fala. E mais do que isso, Darlan, eu gostaria que você falasse e mostrasse para a gente também o que você faz mais além disso. Em relação às artes? As Ah, artes, sim. as artes. Bom, gente, aqui é algumas artes que eu estou fazendo de um livro de 234 páginas. Aqui a capa, algumas das capas. E são algumas das páginas desse livro aí que logo vai estar sendo lançado. A Júlia está curiosa para ver. Muito, muito legal, Darlan. Quer dizer, esse livro, ele tem um total de 200 e poucas páginas. 234 páginas. 234 páginas. Aham. Tem o nome já? Tem 60 quilômetros. 60 quilômetros. Quando que você pretende lançá-lo, Darlan? Na verdade, eu estou em processo de finalização, né? E depois desse processo de finalização, que eu estou colocando as falas agora, Uhum. né? É um livro ilustrado, né? E depois desse processo que eu finalizar essas falas, eu vou procurar uma editora para poder estar Lançando, para poder né? estar lançando. Darlan, eu gostaria que você falasse um pouco mais. Você também desenha pessoas, né? Sim. Vamos ver essa arte que você faz. Aqui, Gente, acho que ele não tem. fazia isso já no hospital, quando estava internado. Muitas crianças saíam para brinquedoteca, etc., e ele ficava no quarto desenhando. Na brinquedoteca, na verdade. Na brinquedoteca, você brinquedoteca. desenhava na Na brinquedoteca. brinquedoteca. Essa é uma versão futurística do He-Man que eu fiz aí há pouco tempo. Pessoal, essa daí é uma história que nós vamos contar aqui. Acertei na milhar.
É uma história que já está também, já está na ponta da agulha para ser lançado aqui no canal Eu Conto. É a história de um homem que achou na conta corrente dele R$ 1,5 milhão. Adivinha o que ele fez? Darlan, você assina como? Homem Besouro. Homem Besouro. Tem No página, Instagram. tem página. Sim, só no Instagram. No Instagram, como Homem Besouro. Homem Besouro. Uhum. Aí, gente, vamos seguir, hein? Então, gente, aí eu faço as caricaturas também. São as mais pedidas. Ilustrações para livros, né? O que eu mais faço. Caricaturas são muito pedidas também. Trabalha com alguma editora, Darlan? Não. Essa faz parte da revista que eu mostrei no começo. Caricatura. Darlan, eu queria, por gentileza, Darlan, deve ter várias pessoas, várias crianças nos assistindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles. Acho assim que eu sou uma própria mensagem, né? Eu já sou uma mensagem. Então, assim, as pessoas elas têm muito que, como a gente já tinha falado, elas têm muito que colocar os pés no chão e agradecer, o joelho no chão, agradecer pelas vidas que têm e parar de reclamar um pouco de pequenas coisas aí, porque nós estamos passando por situação muito difícil, né? Então imagina, na verdade a gente acha que está passando por situações difíceis, né? Vai nos hospitais, visita os asilos, né? Visita aí as casas de idosos, vocês vão ver o que de fato é dificuldade na vida, né? Então, assim, parar um pouco de reclamar das pequenas coisas e agir um pouco mais. Acho que essa é a mensagem para o momento, principalmente, né? Pessoal, tá aí uma história linda de uma pessoa mais bonita ainda. Ele é bonito por dentro e por fora. De uma bondade que eu fico boba. Ele sempre tem uma palavra amiga, um tom calmo, não se altera. Uma pessoa realmente maravilhosa. Se você gostou da nossa história, escreva também pra gente falando da sua, tá? Beijo grande. Até mais. Até mais.